Dando continuidade à nossa série de exposições do livro de Atos, daqui a algumas semanas a gente vai dar uma pausa em Atos e a gente vai passar um tempo estudando o Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Vai ser uma nova série de mensagens que a gente já vai começar, mas ainda teremos algumas mensagens no livro de Atos. Hoje nós começaremos o capítulo 19. Irmãos, já andamos bastante nessa carta de Lucas, nesse livro de Lucas, mas tem sido, acredito eu, que tem sido uma grande bênção para a minha vida especialmente, e espero que também para a vida de toda a igreja. Deus tem falado muito ao nosso coração por meio dessa série de exposições. Já fizemos algumas pausas e faremos essa mais daqui a algumas semanas, mas peço que Deus continue falando ao nosso coração por meio da sua rica e poderosa palavra. Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Diz assim: enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. O batismo de João, versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por cerca de 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Senhor, diante de nós está a tua palavra, como acabamos de ler, e pedimos que o Senhor se revele a nós por meio dela. Fala, Senhor, aos nossos corações, e que, ó Deus, nós, como teus servos, ouçamos a tua voz nessa noite mais uma vez, Pai. Que apesar de mim, eu me faça claro na comunicação, e que cada um dos meus irmãos e todos nós possamos de fato ouvir o teu recado para nossas vidas nessa noite, e que, ó Deus, a tua palavra mais uma vez cumpra em nossas vidas, em nosso coração, o propósito para o qual ela foi escrita. E eu rogo isso grato em nome de Jesus, o nosso Salvador. Uma pequena síntese do que nós acabamos de ler, antes que eu entre nas explicações. Paulo está em sua terceira viagem, como nós já sabemos, é a terceira viagem missionária de Paulo, e depois de atravessar as regiões do interior da Ásia Menor e chegar a uma cidade estratégica, ele chega então nessa cidade estratégica do mundo romano. Éfeso, meus irmãos, era um grande centro urbano. Éfeso tinha uma intensa circulação comercial, uma influência cultural naquela região, mas Éfeso também tinha uma grande influência religiosa em todas as cidades circunvizinhas ali. A cidade ela reunia muita idolatria, muita superstição. Ali havia muitos interesses econômicos naquela cidade, e muitos desses interesses econômicos, inclusive, eles estavam ligados ao culto pagão. E quando Paulo ele chega ali, ele encontra um grupo de homens descritos como, no nosso texto que nós acabamos de ler, como discípulos. Eles eram cerca de 12 pessoas.
Paulo conversa com eles e ele então faz uma pergunta para aqueles homens: como é que vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta deles foi um tanto quanto inusitada, uma resposta inesperada. Ele diz: olha, nós nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Paulo então faz uma outra pergunta para eles. Ele disse: então como que vocês foram batizados? E eles respondem: nós somos batizados com o batismo de João. Aquele grupo, irmãos, havia recebido o batismo de arrependimento anunciado por João Batista, mas ainda não haviam sido conduzidos à plenitude da revelação de Cristo. Eles estavam ligados à mensagem, como se nós podemos chamar de mensagem preparatória, mas sem compreender o cumprimento dessa mensagem preparatória. Paulo então os instrui, ele explica que João batizava com o batismo de arrependimento e ensinava o povo a crer naquele que viria depois dele, a saber, Jesus Cristo. Aqueles homens, eles ouvem essas palavras, eles são batizados em nome de Jesus. Depois disso, o texto diz que Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo vem, o Espírito desce sobre eles. Eles passam então a falar em línguas, a profetizar. E Lucas registra esse fato, irmãos, como um sinal visível da ação de Deus, de algo que acontecera no interior de cada um daqueles homens. A narrativa ela avança, e então Paulo entra na sinagoga, e durante 3 meses ele anuncia o reino de Deus. Ele faz isso com ousadia, ele faz isso com muitos argumentos, persuadindo aqueles homens acerca de Jesus Cristo. Alguns deles, irmãos, se tornam obstinados, resistem à mensagem, começam a falar mal do caminho e desse povo do caminho diante da multidão. Paulo entende que é hora de se afastar, e então ele separa os discípulos e ele passa a ensinar diariamente na escola de Tirano. São 2 anos de ensino, e o resultado é que todos os habitantes da província da Ásia Menor ouvem a palavra de Deus, tanto judeus quanto gregos. Irmãos, depois de 2 anos, toda aquela região ouve falar acerca de Jesus. O texto, irmãos, começa com um pequeno grupo em Éfeso, que ainda vive com uma compreensão limitada da fé, e ele termina com uma grande região, uma região inteira, ouvindo falar de Jesus. É o Senhor conduzindo pessoas ao conhecimento pleno de Cristo e também ao avanço missionário. Vai aparecer aí duas imagens para você. Um dos marcos mais conhecidos, irmãos, da história do Brasil é o dia 13 de maio de 1888. Nesse dia, irmãos, foi assinada a Lei Áurea. Tem uma outra imagem, não? Tem. Isso. Foi assinada a Lei Áurea. Essa lei, ela abolia oficialmente a escravidão em nosso país. A assinatura daquele documento representava, pelo menos no papel, o final legal de um sistema que marcou a sociedade brasileira por séculos. Mas a realidade é que, mesmo depois dessa lei assinada, muitos ainda continuaram vivendo como se a escravidão nunca tivesse terminado. Em várias regiões, a notícia demorou a chegar. Em outros lugares, mesmo com a notícia chegando, a mentalidade ainda permaneceu ligada ao passado. Muitos dos libertos não tinham acesso à terra, não tinham acesso a trabalho digno, ou uma estrutura mínima para se viver. A lei foi assinada, mas houve um tempo de transição entre o decreto e a existência real da liberdade. Mas a verdade, irmãos, é que ainda hoje, em 2026, o Brasil continua convivendo com resquícios profundos e negativos daquele período. A escravidão ela terminou em 1888, mas suas marcas permanecem na cultura, na desigualdade, na mentalidade de muitas feridas sociais que ainda não foram plenamente curadas. As consequências do passado continuam ecoando por gerações. Atos 19, meus irmãos, nos apresenta uma situação um tanto semelhante.
só que agora no campo espiritual. Aqueles discípulos lá em Éfeso, eles viviam presos a uma etapa anterior. Eles conheciam o batismo de João, eles conheciam o chamado ao arrependimento, mas não haviam sido conduzidos ao cumprimento em Cristo Jesus. O Salvador já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha derramado o seu Espírito, a nova aliança já tinha sido inaugurada, mas eles ainda viviam como se estivessem antes disso tudo. E então Paulo chega e anuncia a plenitude. Ele anuncia que Cristo já veio, ele anuncia que Cristo é o Senhor, ele anuncia que o Espírito Santo é o selo dessa promessa. O batismo de João funcionava como um mapa, ela apontava para a chegada do Messias, ele preparava o coração com arrependimento, ele chamava o povo a esperar aquele que viria. Porém, irmãos, o destino sempre foi Cristo. E aqueles homens em Éfeso estavam com um mapa, mas ainda precisavam ser conduzidos ao Salvador. Então, com o texto aberto diante de nós, irmãos, nós vamos caminhar versículo por versículo, e nós vamos observar como Deus conduz aqueles discípulos para uma fé plena, como Cristo se apresenta como o cumprimento das promessas, e como o Espírito capacita a igreja para viver a palavra e para espelhar e espalhar a palavra de Deus. A nossa grande ideia está aí no seu boletim, ela é um tanto quanto grande, mas acredito que contemple tudo que está na passagem. Ela diz o seguinte: quando Cristo é conhecido plenamente como Senhor e Salvador, o Espírito capacita a igreja com poder e ousadia, e a palavra do Senhor se espalha, alcançando muitos e produzindo frutos duradouros. O primeiro aspecto desse nosso texto, desse trecho que a gente vai estudar, é a fé. Eu quero reler com você os versos de 1 a 4, que diz para nós o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é Jesus. Isso é Jesus. Então, no versículo 1, irmãos, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo estava atravessando as regiões do interior e ele chega a Éfeso. Paulo chega a Éfeso, irmão, pelo caminho mais difícil. Era o interior da Ásia Menor. Ele atravessa ali as regiões altas. Ele está voltando conforme havia prometido anteriormente. Vocês vão lembrar na mensagem da semana passada, quando ele disse: se Deus quiser eu voltarei. Acredito que os irmãos lembram. Éfeso era uma cidade importante. Paulo entendia que se houvesse a permissão de Deus, era muito importante que ele retornasse àquele lugar. Era importante voltar por conta da forte idolatria daquela região. Mas também era importante voltar, irmãos, pelo que Deus já havia salvo pessoas naquele lugar, e por outras tantas que ele salvaria. E então ele diz: ali encontrou alguns discípulos. A palavra discípulos aqui, irmãos, aqui ela cria um tipo de expectativa, para nós. Discípulo é alguém que aprende, discípulo é alguém que segue outro, que se submete a um mestre. É uma palavra no Novo Testamento, irmão, geralmente usada para se referir aos cristãos. O detalhe aqui é que esses homens são discípulos, mas não discípulos completos. Eles são uma espécie de aprendizes com uma formação incompleta. Eu acredito que Paulo sinta uma alegria por saber que ali havia discípulos, ou seja, pessoas em aprendizado. E então ele conversa com aqueles homens, ele quer saber mais sobre eles, e então ele pergunta para eles, versículo 2: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo não estava perguntando se eram judeus ou gentios, ou se vocês frequentam a sinagoga, se tinham uma boa reputação. Ele queria saber, irmãos, sobre a fé daqueles homens.
E é por isso que essa pergunta sobre o Espírito, ela é importante. Paulo sabia que a promessa da nova aliança estava ligada ao arrependimento e ao derramamento do Espírito, que a vida cristã é marcada pela obra desse mesmo Espírito na vida do convertido, que o Evangelho não é simplesmente sobre saber doutrinas, mas o Evangelho é sobre uma realidade espiritual que envolve regeneração, habitação do Espírito na pessoa e transformação. Por isso essa pergunta de Paulo ela é realmente importante, e eu não diria só importante, ela é necessária. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A pergunta, irmãos, ela carrega a ideia de forma implícita de que crer e receber o Espírito, essas coisas caminham juntas. É uma pergunta importante porque fé sem o Espírito não é fé salvadora. Pode ser religião. No caso, eles tinham algo ligado a uma tradição, mas Paulo precisava conversar e confirmar se tinha salvação ali na vida daqueles homens. E a resposta mostra, irmãos, quão necessária foi aquela pergunta. Eles responderam não. Nós nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. Percebam, meus irmãos, eles conheciam João Batista, eles conheciam o batismo de arrependimento, mas eles desconheciam o que Deus havia feito em Cristo e o que Cristo havia feito derramando o que ele havia derramado sobre a igreja. A fé deles era uma fé preparatória. Eles estavam vivendo como pessoas que ainda esperavam algo acontecer, quando na verdade o grande acontecimento da história já havia acontecido. Cristo já tinha vindo, Cristo já tinha morrido, Cristo já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. E no início de Atos nós vimos isso, que ele fica 40 dias com os discípulos e depois ele é assunto aos céus, e ele diz: eu vou, mas o Espírito vai vir, e o Espírito já veio. É como se ainda estivessem, irmãos, antes do Pentecostes. É possível alguém, irmãos, estar perto das coisas de Deus e ainda assim viver com uma fé incompleta, ter uma linguagem religiosa e não ter clareza do Evangelho, ter arrependimento moral e ainda não ter sido conduzido à plenitude em Cristo. Esses homens não eram pagãos adoradores de Artemis, eram religiosos, de alguma forma eram discípulos, mas sua fé estava truncada. Em outras palavras, o discipulado deles estava incompleto. E Paulo percebe isso. E então no versículo 3, Paulo faz uma segunda pergunta para eles. Ele diz: então, que batismo vocês receberam? É uma pergunta lógica. Se eles não conheciam o Espírito, se eles não tinham clareza sobre a obra do Espírito, então Paulo quer saber a base do discipulado que eles têm. Paulo queria saber que fé eles haviam recebido. E então eles respondem: nós conhecemos apenas o batismo de João. E então tudo se esclarece na cabeça de Paulo. João Batista, ele era um profeta, ele pregou o arrependimento, ele pregou o caminho do Senhor, mas apesar de ter sido enviado por Deus, João sempre apontou para um outro maior que ele. João foi a voz, mas Cristo foi a palavra. João foi o precursor, Cristo foi o cumprimento. João, como se ele tivesse preparado e Cristo consumou. Esses homens ficaram presos no preparatório, eles não chegaram ao centro do Evangelho. E então no versículo 4, Paulo explica para eles, acompanhe comigo: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Paulo está dizendo: vocês foram batizados por João, mas vocês não entenderam o próprio João. Vocês foram batizados por ele, mas vocês não entenderam o que ele falava. João nunca chamou vocês a permanecerem nele. João chamou vocês a irem além dele. João apontava para Jesus, é o que Paulo está dizendo àqueles homens. O batismo de João era um sinal de arrependimento, mas o batismo cristão é um sinal de união com Cristo. O batismo de João apontava para o Messias que viria.
o batismo em nome de Jesus aponta para o Messias que já veio, que já morreu, que já ressuscitou e que reina. Era isso que Paulo estava explicando para aqueles homens. João chamou o povo ao arrependimento. Cristo concede perdão e nova vida ao homem. João denunciou o pecado. Cristo remove o pecado. João preparou o caminho. Cristo é o caminho. Paulo, irmãos, tem a intenção de conduzir aqueles homens a uma fé genuína. Como nós vimos na semana passada, irmãos, discipulado verdadeiro sempre leva pessoas até Cristo. Discipulado verdadeiro não mantém as pessoas presas em experiências ou tradições. Discipulado verdadeiro pega o arrependimento e o conduz ao Salvador. Paulo está fazendo exatamente essas coisas com esses homens. Ele está completando o que estava incompleto. Ele está levando aqueles discípulos ao Senhor e Salvador, a saber, Jesus Cristo. Algumas aplicações desse primeiro ponto, falando sobre fé aqui, para todos nós. Abandone toda forma de religiosidade e viva o Evangelho verdadeiro. Abandone toda forma de religiosidade e viva o Evangelho verdadeiro. Esses homens eram chamados de discípulos, estavam próximos das coisas de Deus e tinham algum tipo de fé, mas ainda não tinham compreensão plena de Cristo. É possível, irmãos, ter aparência de cristão, linguagem de cristão e rotina de cristão, mas não ser cristão, não ser convertido. Religião sem Cristo é apenas uma forma educada de permanecer perdido. 2. Faça do arrependimento um caminho para Cristo. João Batista pregou o arrependimento, mas nunca apresentou o arrependimento como fim. Ele sempre apontou para Jesus. Muitos hoje se arrependem no sentido moral, mudanças de hábitos, ajustes das condutas, mas sem culpa. Mas não se lançam sobre o Cristo e não lançam sobre Cristo a sua fé. 3. Se Cristo é seu Senhor, viva como filho. Aqueles discípulos viviam como se ainda estivessem antes do Pentecostes, como se o grande evento da redenção ainda tivesse que acontecer. Mas Cristo já tinha cumprido a sua missão. O Espírito já havia sido derramado. Portanto, meus irmãos, viver uma fé fria é incoerente com a realidade do Evangelho. O cristão vive sob a presença de Deus, sob a habitação do Espírito, sob a certeza do reino já inaugurado. 4. Considere urgentemente ter um discipulador. Considere urgentemente ter um discipulador que o ajude a avançar em sua fé. Paulo não deixou aqueles irmãos como eles estavam. Ele discerniu que o discipulado deles estava incompleto, então os conduz a Cristo. Discipulado, irmãos, não é sobre ensinar costumes e rotinas. Discipulado é sobre conduzir pessoas à clareza do Evangelho, à fé salvadora e à vida no Espírito. Então, considere urgentemente ter um discipulador. Busque um discipulador que o ajude a avançar em sua fé. O segundo ponto é transformação. Primeiro é fé e agora é transformação. Os versículos de 5 a 7 do nosso texto dizem o seguinte: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Depois de Paulo explicar que João, em seu ministério, apontava para Jesus, o texto então mostra o resultado de toda aquela instrução. O versículo 5 diz: ouvindo isto, eles foram batizados em nome de Jesus. A expressão ouvindo isso, irmãos, ela é curta, mas ela é muito importante. Ela descreve a resposta daqueles homens àquela verdade que eles ouviram. É interessante que não tem um indício algum de qualquer argumentação da parte deles. Eles não retrucam, eles ouvem e se submetem. Nós podemos afirmar, irmãos, que o ensino produz fruto.
Porque o texto diz ainda que eles foram batizados no nome de Jesus. Essa, irmãos, sem dúvida é uma declaração de pertencimento. Ser batizado no nome de alguém nas Escrituras significa ser identificado com essa pessoa. É como se sua identidade fosse ligada à dessa outra pessoa. Lá no passado, os mais antigos vão lembrar aqui, tinha uma forma de chamar as pessoas. Vou usar aqui 2 nomes fictícios só como exemplo. João de Inês. Quem não já ouviu algo parecido assim? Fulano de fulano. Leva ali, meu filho, esse papel e entrega lá para João de Inês e diz para ele que foi eu que mandei. Vocês já ouviram essa é uma coisa, acho que vívida para alguns de nós aqui. Portanto, irmãos, ser batizado significava e continua significando que a identidade do batizado se liga automaticamente a Cristo. A expressão, irmãos, ela carrega esse peso maior por conta do nome. Que nome é? Senhor Jesus. E por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele é Senhor. Porque Jesus, Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o Rei exaltado. Ele é aquele que governa e reivindica senhorio sobre a vida do seu povo. Como cristãos, irmãos, nós carregamos uma responsabilidade tremenda de representar o nosso Senhor. Você tem consciência disso? De que você é um representante desse Senhor, desse Cristo ressurreto, desse Rei exaltado? É interessante, irmãos, que o que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que João Batista sempre quis que acontecesse, sempre prenunciou nos seus ensinos. Sim, João pregou para que o povo se arrependesse, mas principalmente ele pregou para que o povo fosse levado a Cristo. E agora finalmente eles passaram a pertencer a Jesus. E foi isso, irmãos, que aconteceu. Eles deixaram de viver na expectativa e passaram a viver na realidade consumada do Evangelho. Fé conduz ao senhorio de Cristo. Fé conduz ao senhorio de Cristo. Fé verdadeira conduz a pessoa a confessar: Jesus Cristo é Senhor. Mas o texto continua no versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, é o que diz o texto, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. O texto então, irmãos, aqui registra o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens. A presença do Espírito Santo na vida do crente, irmãos, é a marca da nova aliança. O Espírito é o selo de Deus, a garantia de que pertencemos a Cristo, a evidência de que fomos incorporados ao povo do Senhor. O texto mostra que isso ocorreu por meio da imposição de mãos de Paulo. A imposição de mãos, irmãos, na Escritura, ela pode acontecer por ocasiões de que um missionário está sendo enviado pela igreja para uma missão, ou de um reconhecimento público de um ministério local de uma pessoa. Mas no nosso caso aqui, do nosso texto de hoje, a imposição significou o sinal visível de que aqueles homens estavam sendo incorporados plenamente à igreja, unidos à fé que os apóstolos pregavam desde Jerusalém, que fora mandado por Deus em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu preciso abrir aqui um parênteses para os irmãos, para explicar algumas coisas. Todo verdadeiro convertido, irmãos, recebe o Espírito Santo no momento da fé. Romanos 8:9 diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Efésios 1:13 diz o seguinte: tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, meu irmão, se alguém realmente é salvo, ele já tem o Espírito. Então, por que é que parece que eles creram e só depois receberam o Espírito? A resposta é: porque eles ainda não haviam crido plenamente no Evangelho cristão, no Evangelho de Cristo. E a evidência disso é que eles não conheciam a obra do Espírito, não tinham sido batizados em Cristo e não estavam inseridos na igreja apostólica. Deus não trabalha, irmãos, formando grupos paralelos. Deus não estava formando outra igreja em Éfeso, uma igreja ligada a João Batista. Deus incorpora aqueles homens ao mesmo corpo, ao mesmo Cristo, ao mesmo Evangelho, ao mesmo Espírito.
Lucas registra duas manifestações disso. Eles começaram a falar em línguas e eles começaram a profetizar. E aqui eu preciso ser cuidadoso com o texto e ao mesmo tempo fiel ao texto. O texto não estabelece, irmãos, um padrão obrigatório para todos os crentes de todas as épocas. O próprio livro de Atos registra inúmeras conversões e batismos que não tinham havido menção à língua ou menção à profecia. A ênfase aqui, irmãos, não está no fenômeno em si, mas no fato de que Deus está confirmando publicamente que aquele grupo agora pertence a Cristo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Tantas e tantas conversões já foram mencionadas nas nossas exposições aqui de Atos, mas na maioria delas, quase todas elas, não houve menção a dom de línguas e a profecia. Deus estava aqui por um momento específico, tornando público para outras pessoas que aquele grupo que antes tinha uma fé preparatória, agora de fato encontrou o cumprimento que é Cristo. Essa manifestação tem o mesmo caráter do que ocorreu em outros momentos decisivos no livro de Atos. Lá em Jerusalém, no Pentecostes, judeus recebem o Espírito com sinais. Lá em Samaria, os samaritanos receberam o Espírito sob confirmação apostólica. Em Cesareia, gentios receberam o Espírito com evidências visíveis. Agora em Éfeso, um grupo ligado ao batismo de João recebe o Espírito também com evidências visíveis. O que Deus está mostrando ao longo do livro, irmãos, é a unidade do seu povo, um só Evangelho, um só Cristo, um só Espírito, uma só igreja. Esses sinais são como selos colocados por Deus em momentos de transição, para que ninguém pudesse dizer que existiam ou existem cristãos de segunda categoria, ou que existem caminhos paralelos para entrar no reino. Sendo assim, quando o texto diz que eles falaram em línguas e profetizaram, eles não estão nos convidando a curiosidade sobre a natureza exata dessas línguas, se eram idiomas humanos conhecidos, ou se eram essas expressões existenciais. Lucas não explica. O texto não dá nenhum detalhe para nós. Por quê? Porque a ênfase está no fato de que a presença do Espírito se tornou evidente. E que Deus deu testemunho de que aqueles homens agora eram parte do seu povo. A profecia no texto, irmãos, aponta para a proclamação, para o testemunho, para a exaltação do nome de Deus, para o anúncio da verdade do Evangelho. O Espírito vem e imediatamente transforma homens antes incompletos em homens agora que falam, homens que agora proclamam, homens que agora expressam as grandezas de Deus. A ideia, irmãos, é que o Espírito não vem para produzir silêncio, o Espírito não vem para produzir isolamento, o Espírito não vem para uma pessoa com uma emoção, uma mera emoção, mas o Espírito vem na vida do verdadeiramente crente, irmãos, para produzir testemunho através daqueles homens e de nós. O Espírito vem para formar igreja, um povo, um corpo, testemunhas de Jesus. O Espírito vem para produzir um cristão convicto e proclamador das verdades do Evangelho. Isso foi importante para aquele lugar naquela época, mas isso também é importante para nós hoje aqui. Eu e você fomos salvos para sermos testemunhas, para sermos parte de um povo e convictos de qual é o nosso papel: proclamar as verdades do Evangelho. O texto se encerra dizendo que eles eram ao todo cerca de 12. O número aqui, irmãos, é importante não por um simbolismo místico. Deus não estava aqui, irmãos, com um novo colégio de apóstolos, não, mas para mostrar que não era um caso individual, tratava-se de um grupo de pessoas. Como nós vimos há umas semanas atrás, agora nós temos um número suficiente para representar uma pequena comunidade. 12 homens representavam um grupo significativo naquele contexto lá judaico. Semanas atrás nós falamos sobre isso. Um grupo que agora está unido a Cristo.
um grupo que agora pertence à igreja, um grupo que agora se torna parte do instrumento que Deus usará para alcançar Éfeso e toda aquela província da Ásia. 12, começa com 12, um grupo pequeno, alguma semelhança, irmãos, para nós. Deus não deixou aqueles homens estacionados numa fé incompleta. Deus os conduziu ao Cristo completo. Deus os incorporou plenamente à nova aliança. Deus lhe deu o Espírito como um selo de confirmação, transformou aprendizes confusos em testemunhas capacitadas. Algumas aplicações para nós aqui. A primeira é: submeta-se publicamente ao senhorio de Cristo e viva como alguém que pertence a Jesus. Esses homens, ao ouvirem a verdade, não permaneceram indiferentes. O texto diz que eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Isso significa, irmãos, que eles assumiram sua nova identidade em Cristo e seu governo. Ser batizado em nome de Jesus, irmãos, é declarar que Cristo é o Rei exaltado que governa a nossa vida. O batismo, irmãos, é um marco público. É quando dizemos que a nossa vida pertence a Cristo. Quem carrega esse nome precisa viver com consciência de responsabilidade, porque o cristão representa o seu Senhor em tudo que faz. 2, dependa do Espírito Santo, porque sem ele não existe vida cristã verdadeira, nem missão. Quando Paulo impõe as mãos, o Espírito vem sobre eles como um sinal de que agora pertencem plenamente à nova aliança. Fé cristã, irmãos, é transformação. A palavra aqui é metamorfose. O Espírito é o selo de Deus, a evidência de que Cristo habita no crente e de que a pessoa foi realmente incorporada ao povo do Senhor. O Evangelho é sobre esforço humano, irmãos, é vida cristã. E a vida cristã, irmãos, não é sustentada por nós, pelo eu, mas pelo Espírito. Sem o Espírito, irmãos, resta apenas religiosidade e cansaço. 3, viva uma espiritualidade que produz testemunho e comunhão, não isolamento e silêncio. Quando o Espírito vem, aqueles homens imediatamente falam. O Espírito veio para produzir proclamação. Deus não derrama seu Espírito, irmãos, para formar crentes passivos, mas testemunhas capacitadas. Eles eram cerca de 12 homens. Deus não estava transformando indivíduos isolados, Deus estava formando uma comunidade. O Evangelho não cria cristãos solitários, irmãos. O Evangelho cria uma igreja, um grupo. A presença do Espírito não nos afasta do povo de Deus, mas nos incorpora, nos aproxima um corpo para nos impulsionar juntos, irmãos, a anunciar Cristo com convicção. E é isso que vamos ver a seguir, meus irmãos. Missão, versículos de 8 a 10. Missão. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Lucas aqui não está mudando o foco, não. Ele sai do encontro particular de Paulo com aqueles 12 homens. E então ele passa a descrever o ministério público e contínuo do apóstolo lá em Éfeso. E por isso o texto diz que Paulo entra na sinagoga, ele fala ali com ousadia por 3 meses, ele argumenta, procurando persuadir aqueles homens acerca do reino de Deus. Paulo faz aquilo, irmãos, sempre fez em suas outras viagens missionárias. Ele entra na sinagoga, ele parte da Escritura, ele usa o Antigo Testamento, ele anuncia Cristo como cumprimento das promessas, ele expõe a verdade, ele chama o povo ao arrependimento e à fé em Jesus como cumprimento. Primeiro Paulo fala com ousadia,
E aqui, irmãos, fica claro, não só para aquele tempo, não só para aquela realidade, mas para todos nós, que o Evangelho avança, irmãos, quando cada crente entende que a palavra é de Deus e que a mensagem não pertence ao mensageiro. Segundo, irmãos, o texto diz que Paulo argumentava. Algumas traduções vão dizer dissertando. O verbo aponta, irmãos, para uma explicação cuidadosa. Paulo explicava cuidadosamente a palavra de Deus. Paulo ensinava cuidadosamente. Ele expunha as escrituras de forma cuidadosa. Ele dizia: o Evangelho é luz. E isso merecia uma explicação cuidadosa. Em terceiro, irmãos, Paulo procurava persuadir. Persuadir, irmãos, significa mover a vontade. Ele queria que os ouvintes se rendessem e assim se submetessem ao rei. Paulo trabalhava, irmãos, com mente e coração. Ele argumentava que as escrituras, elas eram e são a palavra de Deus, e persuadiam aqueles homens a partir das escrituras à fé. Ensinava a doutrina e chamava aquele povo a um arrependimento. Lucas diz, irmãos, que isso aconteceu durante 3 meses. Durante 3 meses estava um clima amistoso, estava tudo indo bem. O trabalho do Evangelho estava indo ali, exige paciência, e Paulo estava sendo paciente. Isso nos mostra, irmãos, que formar discípulos exige tempo, exige paciência. Formar discípulo não acontece de forma instantânea, não é como você acender uma luz, triscar no botãozinho e a luz acender. Paulo ficou ali dia após dia, semana após semana, insistindo com o mesmo assunto. O reino de Deus chegou em Cristo. É assim, irmãos, que Deus edifica a igreja. Deus edifica a igreja por meio do ensino perseverante. Mas o texto diz que esse período de lua de mel, se a gente pode dizer assim, ele chega no fim. No versículo 9, o versículo diz que alguns deles se endureceram e recusaram a crer. E começaram, inclusive, a falar mal do ensino que Paulo estava trazendo. Alguns, irmãos, se tornaram obstinados, endurecidos, o coração deles se fecha. Isso, irmãos, é o resultado da palavra de Deus. A palavra, ela produz 2 efeitos. Ela amolece uns, mas ela endurece outros. A verdade é que o Evangelho nunca é neutro. Esse grupo não apenas resistiu, como eles passaram a falar mal do caminho. O termo caminho aqui, ele era uma forma como os cristãos, eles eram conhecidos. Era uma espécie de nome da igreja primitiva. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E aqueles homens, irmãos, passaram a atacar a fé cristã diante da multidão. O que nós temos aqui é uma oposição ao Evangelho. E a oposição ao Evangelho, irmãos, raramente se limita ao campo privado, ela se torna pública, tentando manchar a reputação da igreja. É assim que o mundo reage, irmãos, quando não pode refutar a mensagem. Ele difama o mensageiro. Paulo não entra em desespero. Paulo não se desespera com aquela resistência. Paulo se afasta deles. Ele toma consigo alguns discípulos e ele passa a ensinar diariamente na escola de Tirano. Versículo 9 ainda. Paulo se afasta. Ele não insiste em permanecer naquele ambiente onde a oposição está se tornando venenosa e pública. Ele protege os discípulos. Ele separa o rebanho da influência corrosiva ali daqueles homens. Ele não coloca novos convertidos, irmãos, em um campo de batalha desnecessário. Mas também Paulo não muda a mensagem. Paulo só muda o lugar. Paulo não muda a mensagem. Ele não perde tempo ali discutindo com quem decidiu endurecer o coração. Ele leva esses novos discípulos à escola de Tirano. A escola de Tirano provavelmente, irmãos, era um espaço usado para ensino público, para palestras, para formação. Era um lugar de instrução, um lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir mestres, para ouvir filosofias. Paulo ocupa aquele ambiente e Paulo transforma aquele espaço em um centro de discipulado. Ele ensinava ali diariamente, ele expunha o Evangelho de forma diária ali.
E a expansão do Evangelho lá em Éfeso, irmãos, acontece por meio da repetição, por meio desse ensino constante. Por que nós podemos dizer isso? Porque ele fica ali muito tempo. Lucas descreve ali um tipo de escola do Evangelho, onde Paulo formava homens e mulheres na palavra. E essa formação, irmãos, ela produziu multiplicação. O versículo 10 conclui dizendo o seguinte: que isso aconteceu por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, não está falando mais só de Éfeso não, está falando de uma região inteira, que essa região inteira ouviu falar da palavra do Senhor. Um pequeno grupo de pessoas, irmãos, atenção nisso aqui, um pequeno grupo de pessoas comprometidas com a expansão do Evangelho faz um escarcéu, irmãos. Um pequeno grupo de pessoas comprometidas com o reino de Deus pode fazer uma região inteira ouvir falar de Jesus. Se isso não falar com você, meu irmão, não sei mais o que precisa ser falado. Se esse versículo bem que não tocar você, eu não sei mais o que eu posso dizer. Através desse ensino aqui de Paulo, perseverante, irmãos, acerca do Evangelho, uma província inteira foi alcançada. A Ásia aqui, irmãos, ela é a província romana. Éfeso era então o coração dessa província. O que acontece em Éfeso se espalha para as cidades ao redor. O texto sugere, irmãos, que o ensino diário de Paulo ali gerou discípulos preparados, e esses discípulos começaram a anunciar o Evangelho em outros lugares. É nesse período, irmãos, que a província da Ásia começa a se tornar alcançada pela mensagem de Cristo, do Evangelho. Éfeso se torna um centro missionário. Igrejas são estabelecidas ao redor daquela cidade. A palavra do Senhor corre às cidades ao redor ali. O texto diz: todos ouviram. Não é que todos se converteram, não é isso que o texto está falando, mas todos ouviram a mensagem do Evangelho. O Evangelho se tornou conhecido, Cristo foi anunciado. Nós não sabemos e não somos responsáveis por quem se converte, irmãos, mas nós somos responsáveis por espalhar a mensagem do Evangelho. E deixa Deus fazer o seu trabalho. O seu trabalho e o meu trabalho é anunciar o Evangelho, deixando que Deus faça o seu trabalho. Judeus e gregos ouviram, religiosos e pagãos ouviram, sinagoga e todos os que andavam pelas praças ouviram. Não só os habitantes das cidades, mas toda a região ouviu falar de Jesus. Anote isso aí e atente para isso, irmãos. Nenhuma resistência interrompe o que Deus quer fazer. Nenhuma resistência interrompe o que Deus quer fazer. Deus faz o que for preciso, irmão, para que o seu reino avance. Ele abre novas portas, Ele cria novos espaços e principalmente Ele usa a sua igreja na pregação do Evangelho para alcançar aquele que Ele quer salvar. O testemunho, irmãos, da resiliência de Paulo precisa nos ensinar. Ele teve que sair da sinagoga, ele foi rejeitado por alguns, ele perdeu os benefícios de estar naquele ambiente religioso, mas apesar de todos esses reveses, irmãos, ele ganhou algum acesso ao povo, acesso àquele ambiente público. Ele, pela graça de Deus, irmãos, conseguiu um novo centro de ensino no meio do povo. E aí, meus irmãos, durante 2 anos, Deus fez com que toda aquela província ouvisse a palavra de Deus. Adversidades não são um fim para a igreja. Adversidades não são um fim para a igreja. As adversidades são um meio pelo qual Deus quer nos usar, irmãos, e produzir em nós fé, com o intuito de que nossas vidas frutifiquem e sejam combustível para que eu e você usemos os ambientes disponíveis a nós, para espalhar a glória de Deus por meio da pregação da sua palavra. Algumas aplicações para a gente encerrar. Proclame Cristo com ousadia
mesmo que custe rejeição. Paulo entra na sinagoga e fala com ousadia durante 3 meses. Ele estava sustentado pela convicção de que anunciava o reino de Deus. O avanço desse evangelho, irmãos, ele entende que esse avanço acontece por meio dos crentes, por meio da mensagem pregada pelos crentes. Então ele prega. A igreja, irmãos, não pode ter timidez ou vergonha de anunciar o evangelho do Cristo que a salvou. A igreja não pode ter timidez ou vergonha de anunciar o evangelho do Cristo que a salvou. 2. Valorize o ensino que você recebe, porque a igreja é edificada pela verdade. O texto diz que Paulo argumentava e persuadia, ensinando de forma cuidadosa. Isso mostra, irmãos, que o reino se estabelece com entendimento. A missão exige paciência, ela exige repetição. Pensando lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus está dizendo aos pais que devem ensinar seus filhos desde a hora que acordem até a hora que dormem, e fazer isso de forma repetidas vezes. A igreja amadurece com a palavra sendo ensinada com clareza e com constância. 3. Às vezes é necessário se afastar de ambientes que corrompem sua fé, mas não abandone a missão. Se for necessário, se afaste de ambientes que corrompem sua fé, mas não abandone a missão. Alguns se endureceram, resistiram, passaram a falar mal publicamente de Paulo e do ensino do Evangelho. Paulo não insistiu em permanecer naquele lugar. Paulo não insistiu em permanecer onde a oposição se tornou venenosa e destrutiva para ele e para a própria mensagem do Evangelho. Ele se afastou. Ele pega alguns discípulos, leva consigo aqueles que queriam ir com ele. Um alerta para mim, irmãos, como pastor, e eu escrevi exatamente assim: meu papel é proteger vocês. Proteger o rebanho é parte da obra missionária do pastor. Meu papel aqui como co-pastor é proteger vocês. Eu protejo vocês, irmão, não andando com vocês 24 horas. Eu não conseguiria fazer isso, andar com cada um de vocês 24 horas. Mas pregando a verdade para você, capacitando você, instruindo vocês com a palavra, vocês estarão protegidos. Para que quando as adversidades vierem, vocês saberem combater as adversidades com a palavra. Com a palavra. Quando for preciso, se precisar entrar na guerra de verdade, a gente entra também, irmãos. Mas meu papel é proteger vocês, ensinando a palavra para vocês. Quando eu estiver que estar ao seu lado numa batalha, numa guerra, eu vou entrar. Conte comigo para isso. Mas meu papel principal aqui é instruir você com a palavra de Deus. 4º e último. Aproveite cada nova oportunidade que Deus abre para você. Aproveite cada nova oportunidade que Deus abre para você. Paulo saiu da sinagoga, mas encontrou um novo espaço. Uma nova porta se abre para Paulo. E o resultado foi que toda a província da Ásia ouviu a palavra de Deus. Deus continua avançando sua obra, mesmo quando homens resistem a ela. O reino não depende, irmãos, de estruturas. Eu sempre tenho dito isso aqui para vocês, porque por causa disso aqui, O reino depende, irmãos, do Senhor que governa a história da igreja. Algumas conclusões para nós desse texto. Eu passei muito tempo aqui, eu escrevi e reescrevi isso aqui várias vezes. É uma possibilidade real, irmãos, viver dentro do ambiente cristão e ainda permanecer com uma fé incompleta. Nós vimos isso. É uma possibilidade real frequentar a igreja, ouvir sermões, conhecer doutrinas, aprender termos teológicos e ainda assim não ter sido realmente conduzido ao senhorio de Cristo. É uma possibilidade real, irmãos, estar perto do Evangelho
e ainda viver como alguém que não compreendeu o Evangelho. O problema daqueles homens era a falta de Jesus no centro de suas vidas. E essa continua sendo a raiz de muitos problemas espirituais em nossos dias. O coração humano aceita facilmente o cristianismo de arrependimento superficial, um cristianismo de melhora moral, um cristianismo, irmãos, de tradição, um cristianismo de costume. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, irmãos, de verdade para Cristo, para submissão a Cristo, para comunhão real com Cristo. Quando somos aceitos por Ele, irmãos, o Espírito Santo nos cela, nos capacita. O Espírito vem, irmãos, para produzir testemunho. O Espírito vem para dar vida em nós, ou a nós. O Espírito vem para fortalecer eu e você. O Espírito vem, irmãos, para conduzir o povo de Deus a uma fidelidade. E fidelidade tem a ver também, irmãos, com proclamação do Evangelho. O texto nos mostra, irmãos, que Paulo em Éfeso estava pregando, ensinando, perseverando. 3 meses na sinagoga, 2 anos na escola de Tirano, todos os dias, com paciência, com perseverança, com fidelidade. E o resultado foi que toda a província ouviu a palavra do Senhor. O reino de Deus, irmãos, cresce através de uma igreja cheia de Cristo, dependente do Espírito, comprometida com o ensino e com a missão de proclamar o Evangelho. Sendo assim, meus irmãos, onde é que nós estamos? Onde você está nessa jornada? Sua fé é completa ou sua fé é fragmentada? Você conhece a verdade ou parte da verdade? Você é discípulo ou apenas tem um nome de discípulo? Você desfruta da alegria, da certeza da salvação de tal maneira que você também quer que outras pessoas também sintam da mesma alegria? Reflita, meu irmão e minha irmã, honestamente sobre isso. Cristo continua sendo o cumprimento de todo aquele que Deus prometeu. Cristo continua sendo, irmãos, Cristo continua sendo o Senhor que governa. Cristo continua sendo aquele que batiza com o Espírito. Cristo continua sendo aquele que reúne o seu povo, forma discípulos, espalha a sua palavra, para que muitos ouçam e alguns se salvem. Que o Senhor, irmãos, nos livre de uma fé parcial. Que o Senhor nos livre de uma fé parcial, de uma vida cristã baseada apenas em informação. Que o Senhor nos livre de uma religiosidade que se acomoda com parte e não busca o todo. E que em resposta, irmãos, eu e você possamos estar comprometidos em testemunhar, em sermos testemunhas. Que a palavra de Deus, irmãos, se espalhe através de nós em nossa cidade. Que a palavra de Deus se espalhe através de nós em nossa região. Mas que a palavra de Deus, irmãos, se espalhe através de nós em nossa casa. Que a palavra de Deus se espalhe através de nós no nosso íntimo, em nossa igreja. Para que muitos ouçam, para que Cristo seja exaltado. Porque o Evangelho continua avançando. E o Cristo ressurreto continua reinando. Amém?